Boa noite. Começamos com o tópico Bezrat Hashem. O tópico de hoje, que a gente vai falar, se Deus quiser, sempre com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, é o seguinte. É um tópico que vem mostrar pra gente, libertar um potencial que a gente já tem, só que se a gente não estiver ciente desse potencial que cada um de nós tem, de verdade que a gente não tem ele. Quando uma pessoa tem algo, mas ele não está ciente do que ele tem, ele acaba não usando. Então, ele tem ou não tem, talvez fisicamente ele tenha, mas na realidade ele não tem. Seria talvez como uma pessoa ter um carro na garagem, novinho, aquele carro que você está imaginando agora, sonho de consumo. Abre a porta do carro, cheiro delicioso. O carro está cheirando gostoso, aquele cheiro de carro novo que todo mundo conhece. Tanque cheio, tudo pronto, documentos pagos. Falta uma coisa, a chave. Se a pessoa não tem a chave, de fato ele tem o carro. Mas se ele não tem como usar o carro, então fisicamente ele tem, mas na verdade ele não tem. Referente ao que a gente vai falar hoje à noite, essa uma midá é a mesma coisa. Here we go. Aqui a gente começa e vocês vão entender exatamente sobre o que a gente veio falar hoje de unlock, libertar esse potencial que Baruch Hashem cada um de nós já tem, mas hoje eu queria junto com vocês ficar ciente dele. É o seguinte, a história do nosso povo, ela é contada pra gente de uma forma muito extensa na Torá Kedoshá. Por que a Kadosh Baruch Hu conta a história do nosso povo? Por que é importante saber a nossa história? Porque a gente aprende coisas importantes de leis, pode ser, é verdade. Mas uma outra razão que é muito importante cada um de nós, Yehudim, conhecer o nosso background, da onde a gente veio, é a seguinte. Porque a história se repete. E quando a gente conhece o nosso passado, a gente acaba entendendo melhor o nosso presente e consegue enxergar uma visão mais clara do nosso futuro. O primeiro casal, e aqui vai a história que Kadosh Baruch Hu conta pra gente aprender a viver melhor hoje e enxergar melhor o nosso futuro. O primeiro casal que existiu na história do nosso povo, apesar que não eram Yehudim ainda, mas é o primeiro casal, é a primeira semente da história de Bnei Israel. Óbvio, Avraham Avinu e Sarai Imenu. Ele era capaz de ter filhos. Fato é que ele teve um filho com Hagar e depois esse filho se chamou Ismael. Mas ela, Sará, a esposa dele, uma das nossas imaot, a primeira matriarca, não tinha capacidade física de ter filhos. Chachamim contam para a gente no Talmud que Sará não tinha útero. Ela não tinha nenhuma possibilidade de ter filhos. Não tinha como dar continuidade ao povo. Avraham, sim. Avraham podia. Fato é, mais uma vez, que ele teve filho com Hagar antes mesmo de ter filho com Sará. Porém, sua esposa Sará não tinha a possibilidade de dar continuidade à geração, de ter filhos. Vem anjos visitar Avraham Avinu. Todo mundo conhece a história, terceiro dia do Brit Milá, 3 anjos vêm visitar Avraham Avinu. Cada um dos anjos dá um anúncio, uma notícia, boa ou ruim, mas cada um dos anjos dá uma notícia. Um dos anjos dá uma notícia para Avraham Avinu. Uau! Avraham, você agora vai ter um filho. Talvez aqui até não é novidade, porque ele já tinha um filho. Não, Avraham Avinu, eu quis dizer que você vai ter um filho com Sará. Sério? Eu? Eu tenho 99 anos e minha esposa tem 90 anos. Eu vou ter um filho com Sará? Sim. Qual é a reação de um casal
que está fazendo, vamos trazer para os nossos dias, tratamento de fertilidade, tfilot, segulot, indo para rabinos, voltando de rabinos, consultórios médicos, e alguém chega depois de dezenas de anos de estar casado, Habibi, Mabruk, você vai ter um filho. Sério? Sim. Se for os Faradim, Yehishem, não vai mais ter Tahanun por um ano na casa dele. Alegria total. Brit Milá, menino, uau. Brit Milá, o anjo falou, você vai ter um menino. Programar o Brit Milá, no caso de Avram Avinu, pediu na Ben. Só alegria. Sonhando com o que vai acontecer daqui a alguns meses quando esse bebê milagroso nascer. Isso mesmo. Cada um de nós lembra quando o Baruch Hashem, se ainda não teve, que tenha, o primeiro bebê, a primeira visita. O segundo, o terceiro talvez foi um pouco diferente. Mas o primeiro filho em especial, o pai, o marido vai no ginecologista com a esposa e avisa que é o bebê e tem toda uma festa para a família descobrir se é menino, se é menina, aqueles que gostam de descobrir, então já fazem uma festa. É uma alegria total. Mas aqui a alegria é elevada a 1000. Porque se trata de um homem que com sua esposa não conseguiam ter filhos. Vem um anjo e fala, Habibi, pílula mágica. Puf! Daqui a poucos meses você, Avraham e Sarah vão ter filhos. Só que esse Mabruk, essa alegria total, Avraham Avinu teve. Sarah não teve. E a pergunta é por quê? Quem mais queria ter filhos era Sarah em especial, porque Avraham Avinu já tinha um filho. Sarah ainda não tinha. Qual foi a reação de Sarah? Sarah riu. Mas os comentaristas explicam que foi uma risada um pouquinho, obviamente, importante a gente colocar a tônica aqui, no nível de Sarah, faltou um pouquinho de emuná, de confiança em Hashem. O Pasuk diz, Vatitzchak Sarah bekirba. Sarah riu, olhou para a barriga dela, falou, isso aqui, esse corpo vai ter um filho? That's impossible, c'est impossible. Ela ficou, assim, com um pouquinho de dúvida, mais uma vez no nível de Sarah. Ela não ficou feliz. Ela não ficou com aquele Mabruk, não ficou pensando no Brit Milá, no Pidyon Ben, ela não foi no shopping comprar roupas para o bebê, menino, berço, mandou pintar o quarto, nada disso aconteceu como seria o mais natural acontecer. Foi uma risada do tipo, nem brinca, vai. No português, fala sério, eu vou ter um filho? Olha para o meu corpo, diz a Torá Kedoshá, Harei baloti ha'ita li'edna, meu corpo já nem tem processo mais de fertilidade que uma mulher normalmente tem, eu já passei do processo de fertilidade. Assim diz para a gente a Torá em Parashat Vayera. E existem alguns perushim sobre essa história. Por que Sarah não ficou tão feliz? Por que Sarah não pulou da cadeira como é de se esperar? Um dos comentaristas que viveu na Itália e aparece no Humash Mikraot Gdolot, chamado Sforno, viveu mais ou menos em 1500. Só para a gente saber de quem a gente está falando, é muito importante quando a gente fala de alguém, saber um pouquinho sobre ele. O Sforno, que é esse comentarista no Humash, queridos, ele foi médico e se formou em Roma. Não só médico, ele foi matemático também. E grande colega de Jonas Reuchlin, que era um não-Yehudi, que queriam queimar o Talmud, mais uma das vezes, nesse momento de 1500, e esse colega do Sforno, por ser impressionado pela quanto brilhante Sforno era como médico, como matemático, ajudou com que o Talmud não fosse queimado em 1500, como aconteceu 200 anos antes. Sforno era uma pessoa de impacto, obviamente que judaicamente, mas como provei para vocês agora mesmo no mundo laico. Sforno, voltando, comenta aqui o Pasuk e fala para a gente, pessoal, 3 linhas explosivas. Diz o Sforno o seguinte, por que Sarah riu? Por que ela não teve a reação normal? Diz o Sforno o seguinte, algo power. E algo que é óbvio, pertinente ao nosso século, porque senão a Torá não contaria para a gente e para a gente ler todos os anos, como a gente sempre fala aqui no Shiur.
Diz os fornos o seguinte, por que ela riu? Eu vou ler para vocês. Shechashva shehaya davar malach birikat hanavi bilvad. Olha, veio 3 anjos visitar a gente. Um deles me falou que eu vou ter um filho. Bom, é uma brachá que o anjo me deu. Mas é uma brachá, diz os fornos, e não uma profecia de Hashem. Ela entendeu que o anjo comeu, bebeu. O mínimo que ele podia fazer é agradecer. Então ele deu uma brachá, que você tenha uma brachá. Qual brachá? Um filho. Você tanto quer filho, que Bezerra sempre você tem um filho. Sará deu uma risada, falou, Habibi, mesmo um anjo, se não é que Hashem mandou ele não consegue me dar uma brachá, porque eu não tenho útero. Eu já passei da idade. Essa barriga vai ter filho? É impossível. Não existe isso. Por isso que ela riu. Diz Sará, diz os fornos explicando o pensamento de Sará. Sará pensa consigo mesmo, para que eu dê a luz para um filho? Preciso de um milagre. Diz os fornos, Harei o kitchiat hametim, é como ressurreição dos mortos. Eu, em relação a ter um filho, é impossível, eu estou morta para esse quesito. Só Hashem consegue fazer isso. Só Hashem, diz os fornos, faz um surdo escutar. Ou um anjo também, mas se for mensageiro de Hashem. Aqui não é mensageiro de Hashem, Sará entendeu. Aqui é uma brachá de Hashem. Do anjo próprio, não de Hashem, melhor dizendo, desculpa, uma brachá do anjo. Um anjo não tem a capacidade de fazer um surdo escutar, ou um cego enxergar, ou um aleijado caminhar. Isso requer um milagre, e milagres só com Hashem. Por isso, Sará vatitzchak Sará bekirbá. Sará riu quando escutou os anjos falando, você vai ter um filho? Para com isso, fala sério. Eu vou ter um filho? Porém, eu ainda não finalizei os fornos para vocês. E aqui vem a parte magnífica dos fornos. Diz os fornos o seguinte, ele adiciona mais 5 palavras. Só um anjo pode me dar uma brachá que Hashem mandou. A brachá do anjo próprio nunca vai me fazer ter um filho, porque eu já não tenho mais capacidade. Porém, termina os fornos dizendo o seguinte, O betfilat maseget chen meito. Ou, se eu, Sará, fizer uma tefilá pela minha pessoa, aí sim esse milagre pode acontecer. Pessoal, olhem o que os fornos falou de cair da cadeira. Espetacular! A capacidade da brachá da própria pessoa, da tefilá da própria pessoa, ela é mais forte, mais impactante, mais vibrante no Shamaim, com uma consequência aqui na Terra, direta, do que a brachá de um navi. É isso mesmo. Vamos trazer isso um pouquinho mais perto de cada um de nós. Muitas vezes, cada um de nós já foi, Baruch Hashem, para Israel. E aí quando a gente vai para Israel, fora comer shawarma e fazer outras coisas maravilhosas, Leavdil, a gente vai visitar os Gdolim, gigantes da nossa geração. Ou, às vezes, algum gigante da geração vem para o país onde cada um de nós mora. Talmid Chacham gigante, Irat Shamayim, Ashkafá correta, um dos Gdolim. O que a gente vai fazer? E pega a fila, e acha um jeito de quebrar um galho para passar na frente da fila, como um bom brasileirinho. O que a gente vai fazer com o Talmid Chacham? Rav, eu quero uma brachá. A brachá do Rav é valiosa? Muito, demais, no question. Porém, ela é menor do que a brachá do Navi, do que a brachá dos anjos, do que os malachim. E sobre isso diz os fornos que a brachá de um anjo, quando não provém de Hashem, a brachá pessoal de um anjo, igual a brachá talvez de um Rav, que talvez chegue igual a ser a brachá de um anjo, pode ser, não sei. Essa brachá tem o poder gigante, mas não de fazer milagres. O poder de fazer milagres, diz os fornos, só a tefilá de cada um de nós. Uau! Por isso que Sará riu. Sará falou, olha, eu sei que eu não fiz uma tefilá, talvez ainda tão chocante para acontecer um milagre. Ou eu fiz e o milagre ainda não aconteceu, porque não estava tão completa, talvez. Então é óbvio que minha brachá é mais forte que a brachá de um anjo. A minha tefilá é mais forte que a brachá de um anjo.
Então ela riu, falou, é impossível que eu tenha um filho com a brachá deles, já que ela entendeu que eles não eram mensageiros de Hashem e estavam somente agradecendo a comida de uma forma muito educada. Uau! O poder da tefilá, que ela existe. Agora, queria dar um passo para frente, falando em tefilá, e a gente vai encostar em algo mais do que tefilá ainda hoje. Na mesma parashá, falando de Sarai e de Abraham, mais para frente, Ishmael cresce. Ishmael, aquele filho de Avraham Avinu com Hagar. E Mabruk, agora sim, Sará tem um filho com Avraham Avinu chamado Yitzhak. E os dois moram juntos. Em um momento, Sará olha para Avraham Avinu e fala, eu sei que ele é teu filho, mas eu tenho um problema com isso. Eu não quero que o meu filho Yitzhak more com seu filho Ishmael. Avraham Avinu pergunta, mas por quê? Qual o problema? Diz ela, por quê? Porque ele está influenciando o meu filho Yitzhak. E fazendo a história curta, Kadosh Baruch Hu fala para Avraham Avinu, olha, é seu filho. E vai doer. E é chato, porque mesmo Avraham Avinu era um ser humano refinado demais, mas tinha sentimentos. E Avraham Avinu teve que fazer uma das coisas mais difíceis na sua vida. Mandar seu filho Ishmael embora de casa. Ele sai de casa, vai para o deserto, Ishmael com sua mãe Hagar. Ishmael estava doente no deserto, ele bebeu mais água do que Avraham Avinu deu para ele, porque não sabia que ele estava doente, e de repente Hagar vê que Ishmael, seu filho, e filho de Avraham Avinu, está no deserto, morrendo literalmente de sede. Ela despacha o filho dela, fala, eu não quero olhar o sofrimento do meu filho. A pergunta é, a gente sabe que Ishmael viveu longos anos. Se Hagar não queria ver o sofrimento do filho, porque o filho estava literalmente morrendo de sede no deserto, como que a gente sabe que na Torá Ishmael vive 10, 20, 30, 40, mais de 100 anos? Porque a Torá conta pra gente o que aconteceu com Ishmael. Vaishma Elohim et kol an-nahar. A Kadosh Baruch Hu escutou a tefilá daquele jovem, referindo-se a quem? Ishmael. Agora, pessoal, prestem atenção. Quem era Hagar, mãe de Ishmael? Quem era ela? Hagar, no RG, não era Hagar. Hagar, no RG, a filiação dela era Hagar o quê? Sobrenome? Filha de Faraó. Pai de Hagar, Faraó. Isso mesmo. Saiu do palácio do Faraó, do Egito. Ela falou, olha, eu quando vi Avraham Avinu, vi que homem grande ele é, eu estou pronto a abandonar todo o luxo do meu pai, mais uma vez, Faraó, para casar-me com Avraham Avinu. Não é à toa que Hagar teve um mérito para casar com Avraham Avinu. Qual o mérito? Que ela abandonou a vodazara, idolatria, luxo, tudo do bom e do melhor, 6 estrelas, para viver de uma forma mais simples com o gigante da geração e do mundo que era Avraham Avinu. Agora, isso era Hagar. Ishmael, em contrapartida, nessa história, quando está no deserto sem água, doente, ele já cometeu as 3 piores averot, que são aquelas que todo Yehudi precisa até da vida dele, que é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. Em 3 averot, a pessoa é obrigada a abrir mão da vida dele. As 3 averot são Gilui Arayot, Shfichut Damim e Avodah Zarah. Tradução, a pessoa tem que abrir mão por 3 averot, para não cometer 3 averot. Uma, proibições sexuais. 2, segunda coisa, matar uma outra pessoa. Ou, Gilui Arayot, Shfichut Damim, ou Avodah Zarah, que é idolatria. Por uma dessas 3 averot, a pessoa é obrigada a abrir mão da vida dele. Ishmael cometeu as 3. Porém, o Passuco fala para a gente que a Kadosh Baruch Hu escutou a tefilá de Ishmael. Vaishma Hashem et kol an-nahar. Por quê? Ele fez, nesse momento, já tinha feito 3 das piores averot. Hagar, que era sua mãe, que abandonou tudo, teve o mérito de casar com Avraham Avinu, a tefilá dela não ajudou. Dizem Chachamim para a gente, qual que é a razão? Yafet filat ha-choleh. A tefilá da própria pessoa ela é maior do que a tefilá de outra pessoa por ela.
Mesmo que Hagar, mãe de Ismael, ela era mais meritosa do que Ismael, mas ainda assim, Chachamim ensinam para a gente que a tefilá da pessoa ela é mais forte, mesmo que se trata de uma pessoa que o fez o quê? 3 averot hamurot, pessoa horrível. Não interessa. Existe uma das realidades no mundo que é chamada tefilá. É parte da natureza. Se a gente pegar uma caneta e soltar ela, um patrocínio Isaac Newton, o que vai acontecer com a caneta? Gravidade, 9,8 metros por segundo, a caneta, puf, cai. É realidade, é parte da natureza do mundo. Natureza do mundo que a Kadosh Baruch Hu criou, tanto quanto a gravidade e outras coisas maravilhosas que tem no mundo, qual que é? Tefilá. Reza. A pessoa que reza de uma forma sincera, não interessa quem ele é. É natureza do mundo. A Kadosh Baruch Hu falou, eu criei no mundo algo chamado Tefilá. E a pessoa que reza de uma forma, sempre Hashem escuta, mas de uma forma sincera, mesmo que seja Ismael, que naquele momento tinha transgredido as 3 piores averot. E por que não Hagar? Porque a tefilá do rolê, no caso, o doente, ou a pessoa que precisa da salvação, ela é mais forte do que qualquer outra pessoa. Ainda maior do que quem? Do que um navi, do que um malach, do que um anjo que veio visitar Sará. No caso, do episódio anterior, Sará falou, se eu tivesse feito o tefilá fervorosamente, aí sim eu poderia chegar a Tchiat HaMetim. Mas a brachá de um anjo nunca vai ser comparada com a minha tefilá. Mas um minutinho. Ok. Hidush, novidade. Mas e na prática, fiquei pensando comigo, quando estava preparando o shiur. Não é tão fácil, porque a gente vê que na realidade não é assim que a pessoa faz tefilá, tiro e queda, ele é atendido. Muitas vezes uma das famosas perguntas, e ela é boa a pergunta, por que eu fiz tefilá? Por que nós fizemos tefilá? E às vezes a gente não foi atendido. A resposta é que a Kadosh Baruch Hu sempre responde. Como disse uma vez o Rebbe de Ponovitch, ele falou em Yiddish, mas eu vou falar em português, Hashem sempre responde a tefilá. Às vezes, a resposta é um não. Por quê? Porque só ele sabe o que de verdade é bom para a gente. Muitas vezes a gente faz tefilá, a gente fala, uau, ainda bem que o que eu pedi, eu não fui atendido. Porque agora 5, 10, 20 anos depois, eu vejo como aquilo não seria bom para mim. Mas, voltando, o poder da tefilá é tão grande que o nome do sujeito que fez a tefilá e foi atendido e viveu uma vida longa é Ishmael. De onde vem esse nome? Ishmael, Ishma vem da palavra lishmo, a escutar, ele é Hashem. O próprio nome desse filho de Avraham Avinu, chamado Ishmael, o nome dele é que Hashem escuta minhas tefilot. Assim que ele ficou carimbado para sempre. Por quê? Porque foi essa midá que fez Ishmael viver para sempre. Como a gente fala, Karov Hashem lechol koreav. Hashem responde todo mundo. Opa, um minutinho. Finaliza o pasuk dizendo David HaMelech no Teilim, lechol asher ikrauhu be'emet. Todo mundo que fala com sinceridade. Lechol, todo mundo. Mesmo que a pessoa, lo aleno, fez 3 averot graves. Mesmo que talvez ele quer fazer alguma coisa ruim com a tefilá dele. Uma das realidades do mundo que Hashem criou, da natureza do mundo, é que a tefilá tem um impacto no Shamaim, balança os céus e causa diretamente um impacto aqui na terra. Falando em tefilá, e falando num assunto que a gente vai encostar daqui a pouquinho, junto com tefilá, tem mais um ingrediente importante quando a gente está abordando o conceito de tefilá. A Gemara conta para a gente no Tratado de Baba Batra, na página 121a. Um dos dias mais felizes que tinham no calendário, para a gente, a única felicidade que sobrou é que tem Yehishem, não tem Tachanun. Mas a gente não conhece isso como um dia feliz. Mas a Gemara conta para a gente que um dos dias mais felizes que tem e tinham era 15 de Av. Pergunta a Gemara, por que dia 15 de Av era um dia tão feliz? O que tem de tão importante? Uma das opiniões lá na Gemara é porque as pessoas que estavam no deserto pararam de falecer. O que quer dizer isso? Explico. A gente sabe que depois que pecaram no deserto, Hashem decretou
que todo mundo ia falecer e só a próxima geração, depois dos Meraglim, dos espiões, ia conseguir entrar na terra de Israel. Mas não foram todos mortos de uma vez. Foi num período de 40 anos. Então, o Talmud conta para a gente que cada vez, na véspera do dia 9 de Av, no deserto, Moshe Rabbeinu avisava para todo mundo, preparem-se, porque hoje à noite é 9 de Av. As pessoas iam dormir no deserto, todo mundo cavava um buraco na terra e deitava e se cobria. Assim diz o Talmud. No dia seguinte, Moshe Rabbeinu fala, podem levantar. Quem tinha o privilégio de sair lá debaixo da terra é porque o decreto não pegou ele. E não é parte daquelas 15 mil pessoas que tinha que falecer naquele ano. Cada ano faleciam 15 mil pessoas durante os 40 anos, que no total perfaz 600 mil pessoas. Todo ano, antes de Tisha B'Av, na noite, Moshe Rabbeinu falava, hoje é Tisha B'Av. Eles sabiam o castigo do que fizeram pelo pecado dos Meraglim, dos espiões. Se enterravam, se cobriam. Dia seguinte, Moshe Rabbeinu dava um grito, Modeh ani lefanecha, bonjour a tout le monde. Quem estava acordado é porque, de fato, obviamente, não faleceu e levantava. No último ano, que é o 40º ano, que tinha 15 mil pessoas, todo mundo levantou. Os últimos 15 mil, que eram da idade, que tinham que falecer porque participaram da história dos Meraglim, tinham que falecer porque 40 vezes 15 mil dá 600 mil, que foi o decreto. No último ano eles deitaram, Moshe Rabbeinu grita, Modeh ani, todo mundo levanta. Então o Talmud conta que eles pensaram, talvez a gente fez a contagem errada. Aí dormiram de novo, durante 3, 4, 5 dias, e viram que eles tinham levantado até o dia 15 de Av. Quando eles viram a lua, no dia 15 de Av, a lua está cheia. Opa, eles falaram, agora é 15 de Av. A gente se safou do decreto. Por isso, o dia 15 de Av, contra o Talmud, era um dia muito feliz, e sobra para hoje não fazer Tachanun e Eishem. Por quê? Porque está escrito, Kalu metem midbar milamut. Aquelas pessoas no deserto que deveriam morrer, não faleceram. Eles foram poupados da morte, mesmo que o decreto tinha caído sobre eles. Por isso, até hoje a gente faz um Yom Tov. Meus queridos, assim está escrito, e assim está explicado na Gemara, no Midrash, Irashi traz, em Masechet Tanit, na página 30b, isso aqui. Agora a pergunta que existe aqui é a seguinte, se a Kadosh Baruch Hu decretou que 600 mil pessoas tinham que falecer, e cada ano eram 15 mil, no 40º ano, que completa os 600 mil, eles deviam falecer de fato. E por que de fato não faleceram? Até que quando descobriram depois, no dia 15, que já tinha passado o decreto, virou um dia de Yom Tov de felicidade. Por que de fato os últimos 15 mil não faleceram se havia o decreto sobre eles também? Eles eram parte dos 600 mil. Diz o Mashgiach de Mir, Rav Yecheskel Levinstein, algo poderosíssimo. Olha que insight no intelecto do ser humano, meus queridos. Diz ele, é simples. Óbvio, tudo que o Talmud Chacham fala com a visão magnífica que ele tem é simples. Olhem que power. Primeiro ano, 600 mil pessoas. Eles sabiam que 15 mil iam morrer. Mas 15 mil de 600 mil é uma proporção pequena. Segundo ano, terceiro ano, até o 39º ano. 39º ano, tinham 30 mil, e esses 30 mil, 15 mil tinham que falecer. Mas ainda é metade. No último ano, diz Rav Yecheskel Levinstein, algo magnífico. Todos os 15 mil sabiam, that's my last day. Eu não vou mais assoprar nenhuma vela de aniversário. Então diz Rav Yecheskel Levinstein, que tefilá eles fizeram naquela noite. Que tefilá eles fizeram 2, 3 dias antes. Eles falaram, acabou. Não é roleta russa. Aqui a arma está apontando para a gente. Não tem outra opção. Não é bingo, não tem outra opção, os candidatos somos nós 15 mil. Rav Yecheskel Levinstein, eles sim deviam falecer. Sim, porque o decreto foi sobre eles também. Mas a tefilá é tão poderosa, o poder natural da tefilá é tão grande, que ele é capaz, inclusive, de anular um decreto de Akadosh Baruch Hu. Porque a tefilá é uma das coisas naturais que Hashem criou no mundo.
Agora, quando isso em especial é verdade mesmo para casos extremos, disse Sará lá atrás, se eu rezasse por mim de uma forma muito forte e intensa, eu conseguiria. A brachá dos anjos não vai conseguir. Ismael fez tefilá e conseguiu. Os 15 mil aqui fizeram tefilá e conseguiram. Mas por que eles conseguiram e os outros que faziam parte do grupo dos 600 mil não conseguiram? Disse Rav Heskel Levenstein, e aqui fica a lição para a gente. Porque eles rezaram como uma coisa óbvia, só tem a gente. A única forma de eu me resolver dessa parada é fazendo tefilá. Um ano antes, por exemplo, que é o ano mais perto do fim, tinham 30 mil. A tefilá não era tão necessária, porque de qualquer jeito, talvez não vai ser eu, talvez vai ser meu vizinho, a chance é 50%. No último ano, era tudo ou nada. E quando a pessoa tem na cabeça dele tudo ou nada, aparecem forças no corpo da pessoa que a gente nem imagina que a gente tinha, que a gente nunca podia nem pensar que nós tínhamos essa força. É isso mesmo. Isso é verdade para a tefilá, que foi o primeiro segmento do shiur de hoje. Mas isso é verdade para qualquer outra coisa. Porque todas as midot que a Kadosh Baruch Hu ensina para a gente no mundo, a gente pode usar elas para qualquer coisa. Para ganhar até medalha de ouro nas Olimpíadas, se a gente quiser. Querem ver? Casamento, trabalho, profissão, ginástica, carreira, amizades, tudo. Lechol asher ikra'uhu bemet. Tudo que a gente fizer com garra, com determinação, existe outra pessoa dentro de cada um de nós, é outra dimensão. É desvendar, como eu falei no comecinho de hoje, unlock, um poder que existe dentro de cada um de nós, que é o carro na garagem novo, só que com a chave longe da gente. A chave desse carro magnífico, dessa super máquina, qual que é? É o potencial grande que tem dentro de cada um de nós. É a tefilá como se fosse a última atacada dos 15 mil. Hoje é o último dia da minha vida para... Uau! Se hoje é o último dia, eu vou fazer de uma forma e vai surgir uma força dentro de cada um de nós que a gente nunca imaginaria que ela surgiria. É isso mesmo. Meus queridos, de fato, cada dia, até os 120 anos, com muita saúde, repito, até os 120 anos com muita saúde, mas cada dia é o nosso último dia, porque aquele dia nunca mais volta. Aquela viagem, aquelas férias, aquele dia de trabalho, aquele estudo, aquele bate-papo com um amigo, um cafezinho, aquele nunca mais vai voltar. Mas toda terça eu saio tomar café com meu amigo, ou leavdil, tal dia eu vou estudar, mas aquele estudo, com aquele humor, com aquela vontade, nunca mais volta, porque cada dia é único. E se a gente aproveitasse cada dia como fosse único, porque de fato ele é único, a força que tem dentro da gente é aquela mesma força daqueles 15 mil que fizeram tefilá. Mesma força de Ismael que falou, se eu não fizer tefilá agora, a única solução é tefilá. O nome dele para sempre ficou Ismael. Se a gente visse cada dia como se fosse o último dia, tudo seria tão diferente. Aqui vai a história. História verdadeira. Rav Meir, não famoso, mas a história é com ele, e a gente omite o sobrenome por razões óbvias. Rav Meir, fora do Brasil, 4 filhos e esposa. De repente ele começa a sentir um pouco de dor de cabeça, Tilenol, e vê que a dor de cabeça volta e vai e volta, então a esposa fala, olha, bom você visitar um doutor. E o doutor volta e fala para eles, olha, eu não tenho boas notícias da sua dor de cabeça. Entenderam, ficaram chateados, preocupados, como é de se entender, e Meir, aquele Rav de uma quitá de alunos, estava doente, morando em Israel, preocupado, a doença avançando, e tem um Rav muito famoso em Israel, que entende muito de medicina também, Rav Firer. Rav Meir vai para Rav Firer, que é expert em medicina mais uma vez, fora que é um Talmid Chacham, e Rav Firer olha para ele e fala para o marido e para a esposa,
não tem nada que nós possamos fazer. O seu diagnóstico, não tem nada que a gente pode fazer. A esposa fala, foram 4 palavras devastadoras que ela escutou na vida dela. Não tem nada que possamos fazer. Talvez a gente pode fazer alguma coisa para postergar de se Miriam, a esposa de Meir. Falou, olha, eu não vejo nada que possa fazer com a experiência que eu tenho. Mas eu não sei o que te falar. Miriam fala para Rafir, eu sei o que te falar. Eu quero que você, que entende de medicina e viu o diagnóstico do meu marido, entre comigo no Rav Eliashiv. Se ele está bom, claro. Situação dessa, você merece toda a atenção do mundo, apesar que não tem o que se fazer. Entram a esposa, o Rav, Führer, para visitar Rav Eliashiv. Explicaram a situação para ele. Disse Rav Eliashiv, depois de escutar, entender a situação, falou, olha, os doutores já falaram o que tinha que ter falado. Eu não tenho absolutamente mais nada para acrescentar. Miriam, a esposa, respira fundo e com respeito e ousadia diz para Rav Eliashiv, mas Kavod Arav, em poucas semanas eu vou ser uma almaná, uma viúva. E meus 4 filhos vão me perguntar quando crescerem, você fez tudo pelo Abba, Ima? Eu não vou conseguir responder que sim. Eu acho que tem mais alguma coisa a ser feita. A cara do Rav Eliashiv ficou pálida, mudou, calafrio. Rav Eliashiv olha para Rafir e fala, conseguimos ir para os Estados Unidos? Rafir diz, sim, mas agora já é Shabbat daqui a pouco. A gente não consegue chegar nos Estados Unidos antes de Shabbat. Rav Eliashiv diz, nesse caso, é preciso ir. Rafir instrui a moça a ir para Nova York, tal hospital, tal médico, tal procedimento. Shabbat, chegam no local, com orientação do Gadolador, óbvio, e foram semanas delicadas nos Estados Unidos. Mas comparando com a história no macro, foram semanas vencedoras. Porque Meir e Miriam são um casal hoje feliz. Mas a história não termina aqui. Miriam volta para Israel, agradece Rafir. Rafir volta para Rav Eliashiv e faz uma pergunta para ele com Miriam. Rav, o senhor tinha dito para ela e para mim, os doutores já disseram a posição, não tem nada que nós podemos fazer. Depois Miriam falou para o senhor, mas Rav, eu vou ser viúva. Aí o senhor falou, pega o avião e vai para os Estados Unidos. O que fez o senhor mudar de ideia? Salvou a vida dela, essa atitude. Rav Chaim Kanievsky, quando escutou a história, explicou a intenção do seu sogro Rav Eliashiv. Simples. Meu sogro Rav Eliashiv? Simples. Quando vocês vieram para ele, eu acompanhei a história de Rav Chaim Kanievsky, se perguntaram o que dá para fazer. No curso natural não tem nada que dá para fazer, foi o que o meu sogro falou, Rav Eliashiv. Mas, quando ela falou, Miriam, a esposa do adoecido, o que eu vou falar para os meus filhos? Eu não sinto que eu fiz tudo. Ela falou com vigor, com uma vontade, com aquela força do fundo da Neshama dela. Aí é outra coisa. Quando se trata de as forças do fim do poço do ser humano, disse Rav Chaim Kanievsky, nesse caso ela entrou num mundo de Hashem.
E no mundo de Hashem tudo é possível. E por isso que Meir e Miriam são um casal hoje saudável, Baruch Hashem. Porque existe o normal. O normal é que mesmo a brachá de um anjo não tem como mudar a história de Sará, antes mencionada em Bereshit. Mas se a pessoa faz tefilá do fundo do coração, que nem aqueles 15 mil do deserto que falaram, olha, só tem a gente, só resta a gente agora. A tefilá lá era outra dimensão de tefilá. Essa tefilá, quando ela entra no mundo do impossível ser feito, ela entra no Olam de Hashem, como diz Rav Chaim Kanievski, aí não existe mais impossível, porque no Olam Hazé tem os doutores, pessoas sábias, mas tem a natureza. No Olam de Hashem não existe natural. O natural e o sobrenatural é a mesma coisa. Quando a pessoa cava lá embaixo, as vontades dele, para tudo é isso. Para tefilá, para ginástica, não aguento mais correr. Vai buscar bola, meu querido. Se você tiver garra de verdade de pegar a bola, você chega na frente do campo e faz o gol. Se a pessoa quer melhorar o Shalom Bayit dele, ele consegue. O Hinuch dos Iradim dele, ele consegue. As Midot dele, ele consegue. Nós temos a força. Se a gente acreditar de verdade e querer buscar lá dentro, tem um carro turbinado. Nós temos a chave. Tem que encostar e abrir a porta e acreditar de verdade e criar o desejo e a vontade de bombar esse sentimento dentro de cada um de nós. Eu lembro desse assunto, quando eu falo sobre isso, das palavras do Rav Levi Yitzchak de Barditchev, que ele conta que Noach, Chachamim contam pra gente que ele foi Mamin, veio no Mamin. E a tradução é que Noach ele era crente, acreditava em Hashem, mas não 100%, não pio, não piamente. Rav Levi Yitzchak de Barditchev dizia Emin velo Emin, diz algo power. Noach Emin velo Emin, acreditava e não acreditava. A tradução normal, mais uma vez, é que ele era mais ou menos, não 100%, com emuná, com fé em Hashem. Rav de Barditchev disse, ele Emin, acreditava, explicando Rav de Barditchev em Hashem, velo Emin beatzmon, ele próprio. Esse é o pshat. Esse é o pshat. Se a gente acreditar que a gente tem o potencial de qualquer coisa, a gente é capaz de chegar à Lua. E de fato, não é que o homem chegou à Lua? Quem diria? Quantas coisas magníficas foram feitas na humanidade? Porque o homem acreditou, porque o homem buscou, e tem uma força dentro de cada um de nós que a Torá Kedoshá diz pra gente, Lechol asher ikrauhu bemet, em tefilá, em tudo é assim. A gente tem o poder de atingir pessoas, isso mesmo. De tudo, queridos. Tem que acreditar em Hashem, mas em nós mesmos também. Cada dia de nós deve ser igual ao Disney. Disney World, isso mesmo, quando a pessoa vai para Disney. Ele vai passar 3 dias lá. A pessoa já faz o tornit, o schedule de antes. Que horas eu vou acordar para pegar que jogo? E depois outro jogo é mais perto para não pegar fila e fast pass. E fica até o último minuto, até fechar o parque. Chega no hotel, desmaia sorridentemente na cama. É até a última gota. Eu nem sabia que eu tinha tanta força para ficar sem comer, para ficar no sol, para ficar na fila. Mas tem força para muito mais. É só ter um objetivo, é só ter garra, é só acreditar que nós temos essa força dentro de cada um de nós. E falando em Disney, o nosso poder vai muito além da nossa imaginação. A palavra impossível é um palavrão. É uma palavra muito vaga. E a palavra impossível é quase que impossível de definir o que ela é. A palavra impossível, eu estive pensando, é quase que impossível definir. O que é impossível? É impossível correr 100 metros rasos em 9 segundos? Não é impossível. Perguntem para Usain Bolt. É impossível chegar à Lua? Perguntem para Armstrong. É impossível voar? Perguntem para Santos Dumont. É impossível falar com outros países? Perguntem para cada um de nós que tem um telefone no bolso. Não é nada impossível. Mas o homem tem que acreditar, o ser humano e o Yehudi tem que acreditar no potencial que a gente tem dentro da gente. Porque se nós acreditarmos que agora ou nunca, aquela tefilá vai chacoalhar o Shamayim. Tudo, Shalom Bayit, Hinur, trabalho, ginástica, emagrecer, engordar, o que a gente quiser.
todo recorde só é um recorde até o próximo vir e quebrar ele. É isso, o mundo provou isso pra gente. Nenhum hidush aqui, não é muita novidade, mas é sim, porque o recorde, quando alguém corre a 10 segundos, 100 metros rasos, eu já sei que dá para correr 10. Agora não tem mais graça chegar a 10, agora é 9,99 que é o legal. Aí que funciona. E o próximo chega a 9,5, a vontade agora é 9,49. É isso mesmo. A vontade de quebrar o impossível, porque nós temos a força do impossível dentro de cada um de nós. A pessoa pode construir e destruir mundos, pessoal. Outro dia, estava estudando um pouquinho sobre Shritá e fui procurar um pouquinho como que se faz o abate na maioria de lugares que não usam a Shritá no mundo, que não são Yehudim, não cumprem Shritá. Como que fazem o abate? Eles pegam uma pistola e dão um tiro no animal. Agora, olha que interessante, pistola do quê? Pistola de ar. Como assim? Ar? O ar tem a capacidade de matar uma vaca de porte grande? Sim. Porque mesmo o ar, quando ele é comprimido, ele vai com vontade, ele derruba barreiras. Ele tira vidas. A vontade da pessoa, mesmo no ar, ela cria mundos. Ela faz coisas que a gente nunca imaginaria. A palavra impossível, ela quase que não existe. Impossível? O que é impossível? E eu queria terminar com uma história falando em impossível. Verdadeira. Mais uma vez, eu sempre procuro antes de contar as histórias. Falando em alcançar o impossível, normalmente quando a gente fala de impossível, a gente, em momentos de aperto, aquela força brota dentro da pessoa e ele consegue tirar a força que ele fala, eu nem sei de onde vieram aquelas forças. Como Ismael fez, como aquelas 15 mil pessoas fizeram no deserto e outros exemplos que a gente trouxe aqui. Mas essa força do impossível não é só para coisas desagradáveis que ninguém tenha na vida, mas não é só para desconfortos que nós temos nas nossas vidas. Ela pode aparecer em outros momentos também. E aqui vem a história que me impactou e espero que impacte em vocês. E com isso nós terminamos. Existe uma organização no mundo chamada Ezer Mitzion. Dentro de inúmeras instituições maravilhosas que nosso povo tem, pessoas la creme de la creme, Yehudim magníficos, Ezer Mitzion cuida de remédios, dá remédio para pessoas, ajuda pessoas que precisam de um tratamento, que não podem pagar o remédio, e daí por diante. O presidente de Ezer Mitzion, em Israel, estava recebendo um grande doador de fora de Israel. Esse doador veio, se encontrou com o presidente. Obviamente que o objetivo era angariar fundos para a instituição, mais uma vez onde é presidente, Ezer Mitzion. A reunião vai, volta, budget, orçamento, qual a melhor forma, como a gente pode ajudar mais gente, valor, como investir. Um bom businessman quer investir tudo da melhor forma, inclusive na tzedakah. A reunião termina depois da meia-noite. E o presidente de Ezer Mitzion não havia feito arvita ainda. Ele não sabia que a reunião ia demorar tanto. Ele disse para esse generoso homem americano Yehudi: você já foi no Kotel na sua visita a Israel? Essa visita que você veio fazer a Israel? Ele diz não. Falou, que tal a gente ir no Kotel juntos? Ele, claro. Caminharam naquelas ruas de Jerusalém, aquelas ruas pequenas, aquela brisa noturna maravilhosa, gostosa, os dois caminhando, aquelas pedras que conversam com a gente, que soltam sentimento, soltam Kudushá, santidade. Eles chegam no Kotel Amaravi, pós meia-noite mais uma vez, eles vêm a caminho de formar um minyan para fazer arvit. Os dois veem um homem rezando de forma fervorosa, quente, verdadeira, lechol asher ikra'u bemet, com aquela força que o impossível não era mais impossível. O presidente de Ezer Mitzion olha para o doador e fala o seguinte: vamos fazer um deal? Diz o doador o quê? Fala, olha, aquele homem, eu não sei que problema ele tem, mas da forma que aquele homem está rezando na frente do Kotel Amaravi, alguma coisa ele precisa. Se for remédio,
Se for tratamento médico para ele ou para qualquer pessoa, alai. Eu me viro para resolver. Se for alguma outra coisa não relacionada com isso, você paga o que precisa. Chacoalharam as mãos, deram as mãos, falaram deal. Eu remédio, você dinheiro. Eles chegam perto daquele homem no Kotel HaMaravi e falam para ele, Habibi, o que a gente pode te ajudar? Esse senhor diz, nada. Esses dois homens falam para ele, desculpa, mas a gente viu que você está rezando de uma forma tão quente, tão calorosa, tão verdadeira, que alguma coisa você precisa. Eu sou o presidente de Ezer Mitzion, se introduzindo. E esse homem é um grande Baal Tzedakah, um grande doador. Se o seu problema, ou para quem você está rezando, é algo de medicina, por favor, conta comigo. E se for algo financeiro, por favor, conta com ele. Os dois mexeram a cabeça, dizendo sim, pode contar com a gente. Aquele indivíduo diz, eu não preciso de nenhum dos dois, muito obrigado. E continua fazendo tefilá fervorosamente. Aqueles dois homens falam, nós não vamos perder essa mitzvah. Encostam nele de novo e dizem, Habibi, a gente sabe que você precisa de alguma coisa. Por favor, dá essa oportunidade para a gente, não tenha vergonha. Onde esse homem que estava fazendo tefilá no Kotel, e com isso nós terminamos, vira para esses dois gentis, senhores, muito gentis, e fala para eles o seguinte, eu só vim aqui no Kotel HaMaravi, hoje à noite com minha esposa, porque acabou de terminar o casamento do nosso 10º filho. Nós, Baruch Hashem, casamos hoje à noite o nosso 10º filho. E eu e minha esposa, a gente achava que a coisa mais normal que precisava era vir agradecer a Kadosh Baruch Hu por ter casado, Baruch Hashem, 10 filhos. Eu não preciso, graças a Deus, nem de nada de medicina e nem de Parnassá. Muito boa noite. Uau! Uau! Tornou o impossível não só para pedir, mas sim também para agradecer a Kadosh Baruch Hu. É isso mesmo. Que Bezat Hashem, pessoal, a palavra impossível no nosso dicionário tenha uma nova definição. Que a gente possa usar nossa imaginação para crescer, para tirar forças lá de baixo e usar essas forças para coisas maravilhosas. Que a gente tenha uma semana onde o impossível não é mais impossível. Cheia de brachá, alegrias e muito sucesso.